curtindo a musiquinha enquanto a turma chega, né? Demora um pouquinho. Fala, irmãozinho, tá bom? Boa noite. Seja bem-vindo. Tá tudo bom? Tá de folga hoje? A musiquinha aí pedindo bênção de Mamãe Oxum. Como é que tá o som aí, tá bom? Mamãe Oxum. Deixa eu dar 19h30 pra gente começar, tá? Eita, tá sempre na estrada. Mas não tá dirigindo não, né? O som tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos fazer um desafio hoje, né? Que é falar sobre crenças. É mexer em caixa de marimbondo, porque crenças é um assunto muito subjetivo, muito particular, né? Cada pessoa vive uma vida, então os eventos que a pessoa vive. Ei Silva, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Mexer na ferida, falar em crença é mexer na ferida, né? Mas as crenças, então, elas são construídas no nosso sistema conforme os eventos que a gente vive, né? As experiências que a gente vai tendo durante a vida, mas principalmente... Ei Verônica, boa noite, bem-vinda, tudo bom? O irmãozinho tá aí também na área, ó. Ei Elisa, é isso? Boa noite, bem-vinda. Então, um outro detalhe também, hoje a gente estava olhando as palavras de um guru Nityananda indiano, e ele estava falando o seguinte, que na nossa mente, né, na mente dos humanos, são muitas conversas de muitas pessoas que ficam rodando na mente. Então ele fala que são as vozes, né, dos pais, as vozes dos professores, as vozes dos amigos, sabe? Todo esse contato, né, todas as fontes de informação que a gente vai acessando na vida, acaba construindo crenças na gente, coisas que a gente acredita. E agora nós temos aí um agravante, entre aspas, né, que se não souber usar, também torna-se um formador de crenças muito perigoso, né, que é a televisão, que é a própria internet, tá certo? Então, eu vou pedir licença a vocês, porque as crenças que a gente vai falar aqui... Ei Deise, tá bom? Boa noite, chegou cedinho hoje, hein? Bem-vinda, tá? As crenças que nós vamos... a rede social, né? É formação de opinião, de crenças. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é a forma com que eu olho para essas coisas, tá bom? Então eu vou pedir licença e perdão a vocês, caso as crenças que eu vou dizer sejam diferentes da sua. Mas eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito, né? Quem sabe a gente acrescenta, melhora uma coisa das outras, né? Uma coisa é certo que eu faço, eu nunca aceito uma ideia ou um conceito sem refletir muito nele, sabe? Agora, depois de fazer essa reflexão... Ei, Roniele, boa noite, bem-vinda.
depois de fazer essa reflexão, e essa ideia, esse conceito fizerem sentido para mim, aí sim eu vou adotar como crença e vou trabalhar com isso, né? Porque eu acredito que toda crença, que na verdade, como a gente fala aqui dentro do Miami, ela tem muito a ver com os pensamentos, né? Então a gente nessa construção de crenças, a gente pode também colocar esses nossos pensamentos para a comunidade, para quem convive com a gente, tá certo? Ei, Souza, boa noite, bem-vinda. Então, a gente vai começar hoje então falando das crenças mais do nível mais humano, que é uma coisa até interessante da gente observar, porque poucas pessoas conseguem entender essa crença que eu vou colocar aqui. O objetivo final, no final dessa live, se der tempo tudo direitinho, qual que é o nosso objetivo? Mostrar para vocês que a melhor maneira que eu tenho de viver bem, inclusive fisicamente com saúde, é abrir mão do controle, tá bom? Então, nós vamos tentar mostrar para vocês que o sistema que a gente vive nele, ele é um implantador de crenças que fazem com que a gente viva doente, contribua para que a gente viva doente, exatamente porque o sistema vive disso, né? E quando a gente consegue racionalmente, inteligentemente, ter uma compreensão de que você pode abrir mão do controle para ter uma saúde psicológica, uma saúde mental, uma saúde física, então o objetivo é esse. Quando a gente consegue fazer isso, abrir essa mão do controle, todas as nossas células, os nossos órgãos, eles conseguem funcionar de forma tão natural que ele se regenera, ele se conserta, ele funciona maravilhosamente bem. O que atrapalha o funcionamento dos nossos órgãos é o nosso controle. Buda, por exemplo, dizia que a fonte do sofrimento é o desejo. Entende? Então, Jesus fala lá, né, que o olho bom é que dá luz no corpo, que dá saúde. Então, e o que é o olho bom? É a gente entender que existe por trás de tudo uma inteligência, uma energia que é muito superior à nossa. Nós somos uma faíscazinha disso, né? E a gente, com essa faíscazinha, a gente tem a arrogância de querer controlar tudo. E é isso que gera o conflito. E é aí que gera a doença, tá bom? Então nós vamos começar com as crenças mais de nível, né, mais material, para a gente entender depois as crenças de nível mais sutil, tá? E a gente vai começar a falar de dinheiro, a crença do dinheiro, no dinheiro. Irmãozinho, tá bem perigoso mesmo. E Luciano, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Então nós vamos falar na crença do dinheiro. Eu queria ter trazido aqui para vocês, aqui aproveitar também, estou estreando a canequinha que a netinha e a nora trouxe de presente para beber água na live, diz a netinha. Então, eu queria ter trazido aqui uma nota de R$2 e uma nota de R$200, mas ainda não passou na minha mão a de 200, então nós vamos deixar só na imaginação. Eu vou pedir para vocês que, usando a imaginação, usando o raciocínio, o pensamento, comparem uma nota de R$2 e uma nota de R$200, tamanho, o que existe ali de uma nota e outra que faça com que, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que uma garrafinha de água de 1 litro, né, no mercado custe R$2, o valor da nota.
Então, se eu for no mercado com uma nota de R$2, eu vou lá e compro uma garrafinha de 1 litro d'água, tá certo? Se eu for no mesmo mercado com uma nota de R$200, eu compro 100 garrafinhas, 100 por 1. Agora eu pergunto para você, o que existe nessas duas notas que vão fazer com que o dono do mercado me entreguem por uma nota 1 litro e por outra nota 100 litros, 100 vezes mais? Existe valor agregado no papel, moeda, naquele desenho? A única coisa que tem ali é o escrito, né? Um está escrito 2 e o outro está escrito 200. Tem os 2 zeros a mais, né? Os 100 vezes. Mas eu peço, né, que você analise o material, o valor. Porque vamos dizer assim, vamos imaginar que fosse em grama de ouro, né? Vamos imaginar que uma grama de ouro valesse R$2. Por que uma nota vale 1 grama e outra nota vale 100 gramas? Vocês estão entendendo que é a minha questão? Qual é o questionamento? O que eu quero mostrar para vocês com isso, que o único fator que faz com que uma nota valha 100 vezes mais do que a outra é a crença. É o dono do mercado, exatamente, entre o valor real, né, assim, de você pegar, pesar, ver o que tem de material num e no outro, não tem diferença de uma coisa para outra. A nota pode ser até maior um bocadinho que a outra, eu não peguei ainda, mas se for 10, 20% maior, teria mais papel moeda, mais tinta, né? Mas para valer 100 vezes mais, o único fator que faz esse valor é a crença. O dono do mercado faz essa troca comigo, com a gente, porque ele acredita que com uma nota e com a outra nota, ele para frente, né, ele vai fazer uns negócios com essa relatividade também. Concorda comigo? Então, aí agora vem aquela questão. Vamos olhar agora para o nosso caso. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para conseguir ganhar uma nota de R$2 ou uma nota de R$200? Estão entendendo? Para eu ganhar uma nota de R$200, eu provavelmente, né, eu preciso trabalhar um dia inteiro. Trabalhar mesmo. Com 8 horas, no mínimo, 10 horas talvez, para eu conseguir ganhar uma nota de 200. Ao passo que, a trabalhar alguns minutos, eu ganho uma de 2, não é? Apesar de que tem gente que ganha, que além disso ganha 100 vezes mais do que a gente, né? Mas isso é outra história, nós vamos deixar isso para lá por enquanto. A relação que eu quero fazer para vocês, trazer no assunto crença, é que uma nota dessas, o valor que ela vai ter, que eu acredito que ela vai ter. Ei, Coisas de Gato, boa noite, bem-vinda. Depois você deixa um nome aí pra gente. É a quantidade de horas que eu, de vida, na verdade, né, como dizia lá o ex-presidente do Uruguai, a quantidade de vida que eu vou entregar para conseguir uma nota dessa. Vocês estão me entendendo? Então, a diferença entre preço de uma coisa e o valor dessa coisa está nisso. O preço é o valor representado pelo dinheiro, que pode ser uma nota de 2 ou uma nota de 200. Mas o valor dessa coisa é que isso sim é que representa o quesito que a gente precisa botar em pauta. Se tal mercadoria, se tal trabalho vale
tantas horas, né? Tantas horas do meu trabalho para conseguir comprar aquilo. Esse é que é o valor real e não o valor relativo, e não o valor da crença que eu tenho naquilo. Vocês estão conseguindo compreender a diferença? Ei, Neidoca, bem-vinda, boa noite. Exatamente, é o preço, né? Quanto custa, e o valor, quanto vale. O valor a gente precisa colocar em de vida, tempo de vida, isso é que tem valor, sabe? Se a gente pudesse, se a nossa sociedade tivesse um meio de troca de hora de trabalho, por exemplo, né? Perdão. Nada ia justificar que uma pessoa, que o trabalho de uma pessoa, por melhor que fosse, valesse por 100, 200 vezes mais do que o trabalho de outra pessoa, né? Até porque... Ei, Laudelina, boa noite, bem-vinda, viu? Prazer conhecê-la. Até porque os trabalhos mais essenciais, na verdade, eles são mais importantes para a gente do que os trabalhos mais apurados, vamos dizer assim, não é? Não é assim que funciona? Eu preciso muito mais do lixeiro que cata o lixo aqui para mim, né? Do que do vereador que fica lá sentadinho na cadeira cuidando só de papel. Por que o trabalho de um vai valer por 10 vezes o trabalho do outro? Isso não faz sentido. Por isso que a nossa sociedade começa, em função dessas crenças que vão sendo implantadas na gente, então começa a dar problema, tá certo? Mas a gente quer trabalhar essa questão das crenças na área da saúde, entende? Então, agora eu quero mostrar para vocês como que, por exemplo, uma criança pequena, 10 anos de idade, os pais dela começam a brigar. Não vale não, né? Os pais dessa criança começam a brigar por causa de dinheiro. Porque não sei o que tem, o dinheiro, fulano ganha, outros não ganham, eu estou trabalhando muito, não ganho e tal. Eu peço que vocês pensem da seguinte forma: para a criança, instintivamente para a criança, o dinheiro é um predador, passa a ser considerado um predador. Toda vez, no futuro dessa criança, toda vez que o conceito de dinheiro entrar na percepção da vida dela, ela vai ter uma aversão a isso, sabe? Por quê? Porque lá na infância dela, o motivo, o dinheiro, era a questão de briga dos pais. Vocês estão entendendo a relação? Como que uma coisa aparentemente inocente influencia a vida da pessoa lá na frente? Edi Salles, boa noite, bem-vinda. Então, todos esses fatores são muito importantes a gente levar em conta nos atuais momentos que você está vivendo. Em algumas correntes de pensamento chamam isso de crença limitante. Mas eu, dentro do Miami, do processo que a gente trabalha, né, o Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio, essas crenças limitantes, elas são formadas dentro da nossa fase mais infantil, ao viver eventos que vão machucando, que vão marcando. Estão entendendo? Da mesma forma, uma criança que escuta todo dia dentro de casa, né? Dinheiro não traz felicidade. Está entendendo? Se dinheiro não traz felicidade,
o instinto dela vai ter aversão ao dinheiro. Compreende? Essa vibração que ela coloca para fora, instintiva, vai fazer com que toda vez que algum valor, né, monetário entra no campo de ação dela, vai ter bloqueio. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Uma crença formada lá atrás. E assim, todos os caracteres da vida da gente, da formação da personalidade, do perfil de uma pessoa, ela começa a ter esses conflitos, começa a ter esses problemas. Estão entendendo? Concorda comigo? Muito bem. Agora vamos no caso da saúde, por exemplo. A pessoa tá sentindo dor, né? Que a gente gosta muito de falar no caso da fibromialgia. A pessoa está sentindo dor no corpo todo. Nós já vimos, né, nas lives passadas que há um fator que está intrínseco na grande maioria, quase totalidade dos casos de fibromialgia, está com um evento de perda. Igual a gente falou aqui do evento, né, da briga dos pais por questão de dinheiro, está na fibromialgia, por exemplo, está na questão da perda. A pessoa sofreu uma perda, o instinto dela tá de butuca acesa com o predador que tirou aquilo dela. Então, sentimentos de alerta, ansiedade constante, sentimentos de raiva, medo de perder novamente. Todas essas coisas chegam num ponto que começa a somatizar. Essa vontade, né, que a pessoa tem de agarrar aquilo que foi perdido, a ilusão da posse, né, que traz a sensação da perda. O que é a ilusão da posse se não é uma crença? Eu acredito que é meu filho, que é meu carro, que é minha família, que é meu. Eu tenho a sensação da posse, eu tenho a ilusão da posse, eu tenho a crença que isso tudo me pertence, eu posso disponibilizar disso. Então existe uma ilusão por trás disso. Por isso que essas coisas, quando saem do âmbito, né, de percepção, vão ao longo do tempo causar dor física. Porque as células, como eu falei lá no começo, as células começam a viver dentro de um ambiente tóxico. Qual que é o ambiente tóxico? Hormônios, principalmente o cortisol. Entende? Então, essas dores, no final, se a gente voltar lá para trás, no final a crença da posse está por trás das dores, da dor. Boa noite, Ju. E aí a pessoa vai no médico. O que o médico fala para a pessoa? Porque até hoje, né, na medicina comum, como a medicina comum só olha essa parte física, então, na questão física, eles não conseguem determinar o porquê que a pessoa sente tanta dor. Chega até a achar que a pessoa está mentindo, está inventando, está se fazendo de vítima. Vocês estão entendendo? E pior de tudo, aí que vem o problema. O médico fala para a pessoa que não tem cura. Porque como não tem causa, como é que vai ter cura uma coisa que não tem causa? Então, tá certo? Então, além das dores, a mulher, que normalmente é a mulher que apresenta esse quadro, nós já explicamos isso em lives passadas também, o porquê disso. Além das dores, a mulher ainda tem aquele sofrimento de não saber o porquê, o sofrimento de ter que conviver. Já imaginaram? Se ter muita dor no corpo todo dia, e ter a consciência de que você vai viver com isso o resto da vida? Vocês estão entendendo o problema? Como que uma crença
condena uma pessoa a um sofrimento tão grande? Então é nesse sentido que a gente precisa entender o processo para poder resolver o processo, tá? E nós temos casos assim, resolvidos, tá? Uma amiga nossa, enfermeira, com 28 anos de carreira, 12 anos já sofria de fibromialgia, conheceu o Miami, entendeu, estudou, com 90 dias aproximadamente, segundo ela, acordou um dia sem dor, porque conseguiu fazer esse processo, tirar essa arrogância que a gente tem, que é uma crença, deixou de fazer pirraça com a vida, outra crença, né? Que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, do jeito que... tem que ser do meu jeito, né? Eu gosto de tudo muito perfeitinho, muito bonitinho, para não passar vergonha, então tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu faço a pirraça. Renata, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. E todos esses processos que a gente fala, raiva, irritação, revolta, remorso, rancor, arrogância, pirraça, tudo tem R, né? Porque produz muito cortisol, que tem R também. Estão entendendo? Olha, irmãozinho, o que houve? Tá chocado? Então, essa conversa que eu trouxe para a gente, né, dessa parte nossa física, para mostrar para os amigos como a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente acredita. Eu não estou dizendo para não ouvir, escuta o médico, é claro, né? A gente não pode ser imbecil a ponto de dizer isso. Mas cuidado com o que ele diz. Entende? Principalmente nessas questões. Porque o campo de visão deles é muito limitado. Eles são treinados para isso. Rodriguinho, tá bom, filho? Boa noite, bem-vindo. Agora, vamos levar essa nossa conversa de crença para um outro nível. Um nível mais perigoso até. Como eu estou dizendo para vocês aqui, essas crenças elas são meio que implantadas na gente desde novinho, né? Isso é na família, na sociedade. Exatamente. Quanto mais bate de frente, mais aumenta o sofrimento. Meio que rigidez, negação à mudança. Como você diz, abrir mão do controle. Esse é o nosso objetivo, Deise. A gente trazer conhecimento e conceitos para fazer isso de forma racional. Igual você mesmo perguntou, você lembra? Foi até bom você lembrar disso. Foi você mesmo que perguntou assim, mas eu vou abrir mão para quem? Não foi isso? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. A ideia de para quem que nós vamos abrir mão do controle. Eu vou abrir mão do controle até do meu corpo, né? Para quem? Para qual força que eu vou abrir mão? Não é isso, Deise? Então, é agora que a gente quer entrar nesse conceito mais sutil. E eu vou pedir licença a vocês, porque nós vamos falar de coisas que muitas pessoas levam isso para o sentido da religião. E não é o nosso tema, né? Não é para isso. Mas nós vamos pegar o ensinamento desses caras, de Jesus, de Buda, de Hermes, para poder a gente entender essa questão de crenças melhor, tá bom? Então vocês conhecem bem a historinha do joio e do trigo, né? Eu vou usar esse termo que vai ficar bem simples da gente explicar o que a gente está pensando, tá? O trigo seriam a semente boa, né? As coisas que a gente planta e colhe para fazer coisas boas, que servem de alimento e tal. Ei, Jaci, tá bom, primo? Boa noite, tudo bom? Bem-vindo, prazer te ver aqui. Então o trigo representa essa parte boa, útil.
E segundo lá foi ensinado, né, a algum chefão aí do parangolé todo semeou o trigo. E o outro polo, né, porque sempre tem dois polos, o outro polo semeou o joio. O que é o joio? É semelhante ao trigo, mas não serve para nada. Só serve para bagunçar, para fazer o inferno no troço. Tá certo? Então, o que acontece? Existem mentes no planeta, na humanidade, que semeiam trigo. E existem mentes que semeiam joio. Tá certo? O que são, nesse caso? Os pensamentos, as ideias, os conceitos. Então existe pensamentos trigo, pensamentos joio. A nossa cabeça, a nossa antena de captar, né, que são todos os nossos sentidos, os 5 sentidos, mais o que a gente está usando, está pregando no Miami, que o pensamento é um sentido. Então, esses dois polos estão constantemente sendo semeados na nossa cabeça, na nossa mente, no ninho mental, que é o que eu gosto de usar o termo também. E qualquer um desses dois polos que eu gestar na minha mente, que eu acreditar que é verdade, eu vou gestar na minha mente. E essa gestação vai produzir no meu corpo um reflexo compatível. Vai produzir hormônios que vão me fazer experimentar o que eu acredito. Vocês estão me entendendo? Entendeu o ciclo? Então agora vamos lá. Eu escolhi, né, para mim, para a gente conversar aqui, 3 personagens de cada lado. 3 personagens que semearam e continuam semeando pensamentos trigo. Eu gosto muito de Hermes Trismegisto, que eu já até mostrei para vocês, esse livrinho aqui, ó, O Caibalion, tá? Quem puder, baixa na internet, PDF, livrinho de 50 páginas, divisor de águas, para quem quer entender coisas, para ter um conhecimento, para ter uma crença que vale a pena, segundo a minha opinião, tá? O que foi, Silvio? Tá. Segundo a minha opinião. Então eu vou usar Hermes. Eu gosto muito do Nityananda, esse que eu falei aqui. Ah, o Juju, tá bom demais, né? Nós vamos tentar fazer uma live sobre os princípios daqui a uns tempos, tá? Eu gosto do Nityananda, esse guru, porque esse está vivo, né? Você pode procurar o canal dele no YouTube aí, vai ver muita coisa. Eu peguei da cultura indiana para compor o Miami, tá? Esse lado, por exemplo, de escrever sobre o trauma, tá? De reviver o trauma, a gente aprendeu isso lá, tá bom? E, claro, o incomparável, tá certo? Eu vou pedir licença aqui, o incomparável Jesus, tá certo? Então, esses 3 são, além de outros, é claro, tem vários, né? Tem Buda, tem Platão, tem Sócrates, aqueles filósofos gregos. Tem o Hipócrates, né? O Hipócrates dizia já há 3.000 e tantos anos atrás que se quiser curar alguém, pergunta se ele quer abandonar o que faz adoecer. Abandonar. Não é brigar, não é lutar, não é brigar com doença, nem lutar contra a doença. É abandonar o que faz adoecer. Olha como é que encaixa dentro do nosso abrir mão do controle. Porque nós chegamos à conclusão que esse nosso controle é que faz adoecer. Essa nossa tentativa de querer controlar as coisas é que faz adoecer. Igual disse o Buda, o desejo é a causa do sofrimento. Estão entendendo a relação das coisas?
Então nós vamos usar esses 3 semeadores de trigo, nós vamos usar as palavras dele para trazer para a gente boas crenças, crenças que deem fruto, que liberta, né? Do outro lado, os semeadores de joio. E agora eu acho que eu vou chocar vocês, porque eu vou usar um aqui que vocês vão querer até me crucificar, eu acho, que é o tal do rei Davi. Tá bom? Se você não é o que ele quer dizer, o irmãozinho. Se eu estou sofrendo, veja bem, se eu não é a generalização aí. Se eu estou sofrendo, a fonte desse sofrimento é algum desejo meu. Eu estou desejando alguma coisa que não é para ser minha. Então isso vai me trazer sofrimento. Entende a diferença? Consegue compreender? Agora eu planejo algo, eu quero algo melhor para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Que tipo de coisa que eu quero? Isso está ao meu alcance? Isso está dentro da minha experiência de vida, né? Então eu vou me sentir bem fazendo isso, eu não vou ter sofrimento. Não é o desejo em si, o desejo de quê que vai me trazer sofrimento. Entendeu a ideia? Então, por que eu vou usar o rei Davi como exemplo de um semeador? Não vai ser sacrifício, né? Você vai conseguir cumprir o seu objetivo sem sacrifício, porque não vai ser um sacrifício. Você está gostando daquilo, aquilo te faz bem, te dá prazer, né? Se te dá prazer, vai dar prazer para as pessoas que convivem com você. Concorda comigo? É isso aí, né? Então, por que eu estou colocando o rei Davi como semeador de joio? Por causa da violência. Vocês estão entendendo? O rei Davi, o rei, para poder ver se tirava o Davi do esquema dele, pediu para o Davi trazer 50 prepúcios daquele povo que eles andavam em guerra lá. O prepúcio, você sabe o que é, né? Exatamente, pode gerar uma ansiedade. É isso aí, Deise. Esse aqui é o fator que vai trazer o sofrimento, vai gerar ansiedade. Ei, filhote, boa noite, Custói, bem-vindo. Então, aí o rei pediu para o Davi trazer para ele 50. O prepúcio, você sabe o que é, aquela pelinha que tem na ponta do pinto, né? O Davi foi lá e trouxe 100. Você vê a violência que o cara tinha. Quando o rei Davi ia para enfrentar, para invadir uma cidade, tá lá, se vocês quiserem ler, é só pegar lá o livro dos reis e ler lá. O que ele fazia? Ele cercava a cidade com os guerreiros dele. Quando essa cidade não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, que eles se rendiam já de fraqueza, de fome, de doença, de sede, aí é que o rei Davi entrava lá com os guerreiros dele. Sabe o que ele fazia? Está lá no livro, lá, pode ir lá ler. Livro dos Reis. Ele passava os caboclos na serra, ele punha os caras para cozinhar nos fornos, de fazer pão, nos fornos de fazer tijolo. Ele punha os camaradas deitados na estrada dentro da cidade, punha lá, não tinha negócio de quem era não, mulher, menino, velho, punha deitado e passava com as carruagens por cima. Está escrito lá, pode ir lá olhar. Então, esses camaradas, um deles, hoje está aí algumas correntes de pensamento
é o que é o próximo da lista. É o próximo da lista. Então, a violência, fazer as coisas com violência na marra, olha como é que Jesus fazia. Ele convidava as pessoas a entender o que ele queria dizer, ao que ele ensinava. O rei Davi fazia isso por imposição da espada, da força, debaixo de correr muito sangue. Isso é o semeador de joio. Vocês estão entendendo? Então cuidado quando você vai ler alguma coisa que é fulano que falou, que disse. Cuidado de onde veio, da fonte disso, porque pode ser de um semeador de joio. Você quer ver outro? Esse então vai ser uma maravilha. O tal do Júlio César, imperador romano. Esse camarada também, eu vou te falar uma coisa, o bicho era sanguinário. Tem outros vários, né? Quase todos os imperadores eram sanguinários assim ao extremo. São rios e rios de sangue para o cara conquistar alguma coisa, para o cara impor a ideia dele, o poder dele. Rios e mais rios de sangue. Entende? Esse sistema do Império Romano, 300 anos depois de Cristo aproximadamente, o imperador romano, porque tá aquele problema lá de caçar cristão, né? de cozinhar cristão na fogueira. Gengis Khan também tá na lista. Aquele negócio de caçar cristão, mas era tanto cristão, o pessoal estava tão adepto às ideias do Cristo, que... Oi primo, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Eles estavam adaptando tanto as ideias do Cristo, então tinha muito cristão. O imperador romano, politicamente, para conseguir agradar ao povo, o que ele fez? Pegou os ensinamentos do Cristo, separou, esse aqui não presta, esse aqui o evangelho do Filipe não presta, do Pedro não presta, desse aqui não presta. Pegou os 4 evangelhos, selecionou 4, jogou, no mínimo jogou 8 fora, né? Dizendo que não servia, e adaptou. Esses ensinamentos ele adaptou dentro da religião romana. Estão entendendo? A religião romana era uma religião que fazia sacrifícios. Fazia sacrifício de animais, fazia sacrifício humano. Tá? Os judeus faziam sacrifício de animais, está lá também no livro, pode olhar lá no agora confundiu a língua. Deuteronômio, isso. Pode ir lá olhar. Então, para poder juntar uma coisa com a outra, eles tinham que fazer um sacrifício dentro do processo cristão, tá certo? E aí tá aí, até hoje, naquela cerimônia. Ei, Júlio, tá bom? Aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Na próxima vamos fazer um chocolate quente, tá bom? Então, até hoje, na cerimônia dessa corrente de pensamento, existe a celebração do sacrifício humano. E as pessoas... Isso... Tá bom, Luiz. Porque o pessoal aqui tá ouvindo bem, tá? Gostou, Juju? Juju também é minha nora, tá? Então, o que acontece nessa cerimônia? Além de celebrar, de comemorar um sacrifício humano, eles fazem o comer a carne e beber o sangue.
Vocês estão entendendo? Aonde que a crença... nós falamos da outra live aqui outro dia, né? De tocar, né, em cima da glândula timo, a glândula das emoções, daqui do chakra do coração, do chakra coronário, assumindo a culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa, tá certo? Isso é extremamente... Marcelo, Marcel? Bem-vindo, boa noite. Isso é extremamente compressor da glândula timo. O chakra trabalha pulsando, né? Então esse processo de se culpar, usando o poder das mãos, o calor das mãos, em cima da glândula timo, faz o chakra cardíaco trabalhar comprimido, compressão. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa tem dor no peito constante, não sabe por quê. Mas está aí, uma cerimônia dessa, sempre, toda semana está fazendo. Se uma dificuldade para a gente que trabalha com terapia, para tirar esses conceitos, né? A culpa é um conceito implantado por essas correntes de pensamento. Então, atrás da culpa tem a punição. A culpa é dada de graça, né? Você mesmo que vai lá está dizendo que eu sou culpado. Então, você está assumindo aquilo. E claro, atrás da culpa vem o castigo. Porque para todo culpado, né, vem a condenação e vem a punição. Então, a penitência, né, que é passado dentro dessa corrente de pensamento, para você se torna uma penitência física. O seu corpo, as células do seu corpo vão acatar essa ordem e vão te punir. Elas vão te castigar. Como? Não funcionando. Vai funcionar mal. Vocês estão entendendo? Então vai ter dores. Você vai ter dor e não sabe de onde, não sabe como. E às vezes é uma grande possibilidade essa dor e ter na origem dela a crença de que você é culpada por alguma coisa. Vocês estão entendendo o raciocínio? Como que um processo aqui desencadeia na outra ponta o sofrimento, a dor? Compreende? E agora eu te pergunto, se a pessoa se culpa, quem que pode desculpá-la? Entende? Desde a adaptação fora para a conveniência. Para a conveniência deles. Adaptado, exatamente. Escolher onde se apropriar e usar com manobras para aprender até nos deixar doutrinados. Exatamente. Esse é o processo. Eles te dão o pecado. Entende? E te vende o perdão. Para você sair do pecado, então você tem que entrar dentro do processo que eles estão fornecendo. Entende? Então você vê essas coisas absurdas que estão aí. Você vê uma instituição dessa que é riquíssima, riquíssima, riquíssima no mundo todo. Compreende? Mas as palavras que eles pregam, a palavra que é pregada é parecida com o trigo, mas a função dessa palavra é outra. Vocês estão entendendo? Observa, o que eu estou dizendo para você pode parecer chocante, tá certo? E talvez a ideia seja essa. Não, primo, a live fica gravada, depois você dá uma olhada e dá seu parecer, tá? Então, nós falamos do rei Davi, nós falamos do Júlio César, e um mais recente, exatamente, Deise, o pior deles. Você sabe por quê? Porque essa corrente de pensamento coloca que o Deus é que vai fazer isso, né?
que é o Deus que está te condenando, é o Deus que está te culpando, e só o Deus pode te perdoar, através deles, por intermédio deles. Então, corta a sua conexão, a conexão que nós temos com o Criador, depende deles. Vocês estão entendendo? Esse é que é o processo, esse é que é o pensamento joio. É a pessoa depender de outro ser humano para ter essa conexão com o Criador. Entende? Então esse conceito do que é o Criador vai ficar dentro de uma crença completamente desvirtuada. Por que eu posso dizer isso? Por que eu, pelo menos, digo, assumo isso? Porque nas outras lives que nós fizemos aqui, nós mostramos para vocês a perfeição que existe por trás de todo o projeto, de todo o processo que existe na natureza. E o nosso corpo está dentro desse processo. E tem um videozinho nosso aí também daquela montagem do esqueleto humano, né? Tem um videozinho que a gente mostra um pé de milho, como que ele funciona. Então tudo que a gente olha para a natureza, qualquer coisa que você olhar na natureza, principalmente as coisas vivas, né? Um bichinho, um formigueiro, sabe? Como que funciona aquilo? Como que os seres trabalham dentro daquela sociedade? Um pé de árvore, né? Uma planta, a raiz bem firmada no solo e aponta em direção ao céu. Então todo esse processo que existe na natureza, que nada mais é exatamente como nós, uma forma dessa grande energia que abarca tudo, que a gente chama de todo, né? Eu gosto de chamar de todo, seguindo a ideia, o conceito de Hermes. Talvez você prefira o conceito de Jesus, né? Chamar de pai, mas eu precisaria colocar pai e mãe, né? Porque precisa das duas coisas para haver a criação, para surgir. Então todos nós temos essa energia, temos esse contato com o Criador, com o todo, está em nós. Nenhum de nós precisa de nenhum intermediário para ter esse contato. Se você quer olhar isso com inteligência, com a parte racional, analisa uma planta. Vocês estão entendendo? Você não precisa de um padre, de um pastor, de um bispo para te falar que, ou de outra corrente de pensamento qualquer. Escuta, não tem problema nenhum. Escuta o que eles têm para dizer, mas cuidado, porque eles podem estar semeando pensamentos joio no seu ninho mental. E o que vai ser gestado, o que vai nascer dessa gestação, é o que você vai experimentar no seu corpo. Então a responsabilidade, apesar deles terem alguma responsabilidade, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, eu não tenho responsabilidade sobre o que você entende, mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Tá certo? Então, escute, ouça, mas não aceite. Não aceite pensamentos, ideias de ninguém sem passar pelo crivo do fazer sentido. Isso faz sentido? É assim? Será possível? Eu posso ouvir outras ideias, ouvir outros conceitos, outras correntes de pensamento. Por que eu só vou seguir nessa linha, igual boi como é que fala, irmãozinho lá? Igual boi pro açougue, né? Vocês estão entendendo? Então,
Em relação às crenças, nessa primeira conversa, era isso que eu queria passar sobre as nossas ideias a respeito desse processo, tá? Então, nós falamos, boi de guia, né? Já está chegando perto da nossa 1 hora, a garganta já começa a reclamar. Aproveita e dá os coraçãozinhos aí para nós, tá? Para poder ter mais o algoritmo, né, do Facebook que gosta disso. Nós também temos as nossas lives no canal do YouTube, tá? Lá é melhor para a gente colocar um título, colocar o assunto da live, colocar, se você quiser pode colocar o comentário, que a gente procura fazer um bate-papo, né, que é o melhor, é bom para todos nós. E se você precisar de orientação personalizada, faça-nos contato. Nós trabalhamos em troca de 1 dia de trabalho, tá? A gente passa essas orientações para vocês de forma personalizada, dentro da sua profissão. A gente pode procurar exemplos para você entender melhor esses conceitos, tá bom? E com... Eita, deu uma pausazinha, mas já voltou. Pois é, tá precisando. Estão precisando do 51, né? Então, qualquer coisa nos chame, tá? Eu agradeço a presença de todos. E então vamos pensar aqui uma forma da gente desenvolver melhor essa questão das crenças. Usar outros raciocínios, outras analogias, tá bom? Então, nós falamos já na live passada, a reação instintiva, lidar com os pensamentos é o grande segredo, aprender a lidar com os pensamentos, tá? E com as crenças. Entenda esses 3 fatores e você vai conseguir ter uma vida melhor, mais equilibrada. Você vai conseguir chegar à noite e dormir mais tranquilo, tá bom? Tá aí o nosso primo Aloysio, que é psicanalista. Se você quiser uma orientação mais profissional. Obrigado também, irmãozinho. Obrigado pela presença a todos, o Aloysio, a Deise que está aí, né, contribuiu com a gente. É Marcel Kant, Juju Vidinha, obrigado, viu? Minha nora, né, que estreou a canequinha hoje, obrigado. Irmãozinho Sérgio, filhote Léo Mineiro, Juju a Silva, Jaci é primo, né, primo da patroa. Muito obrigado, viu, o Jaci. O Rodriguinho, Rodrigo Alves. Muito obrigado a todos, tá bom? Quarta-feira, 19h30, se Deus quiser. Se você tiver uma sugestão de tema também, coloca pra gente no comentário aí, tá bom? Um abraço a todos.